Capítulo 988, o julgamento de fundação começa. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Obrigado, honorável mestra. Lin Ming disse alegremente, muito feliz. Depois de abrir o portão da abertura, ele não podia esperar para estudar as leis do fogo. Lin Ming, para você abrir o portão da abertura nesse ponto, é sua chance de sorte. Aproveite bem. Suas realizações quanto aos conceitos e as leis não são altas para começar. Você pode confiar no portão da abertura para compensar essa fraqueza, a fada Feng disse lentamente. Na verdade, a compreensão de Lin Ming sobre as leis do fogo podem ser considerados no auge do continente da queda do céu. Mas em comparação com os gênios do clã de Fênix ancestral e do reino dos deuses, ele era meramente comum. O julgamento de fundação da Fênix ancestral começará em apenas meio ano. Este julgamento de fundação terá muitas oportunidades para você, mas a competição será igualmente intensa. Não só haverá discípulos do nosso Palácio Grito da Fênix, mas também discípulos do Palácio Oração da Fênix e do Palácio Encanto da Fênix. Ao mesmo tempo, haverá também discípulos do Reino da Transformação Divina que sairão de suas reclusões e participarão. Eles têm meditado nas leis e suas compreensões das leis do fogo terão subido para outro nível. Embora o seu talento seja bom, ainda é impossível obter o primeiro lugar entre os discípulos do Reino da Transformação Divina. Eu só espero que você possa obter o primeiro lugar entre os jovens talentos em ascensão. Entre esses, o nível de cultivo mais alto é no nível inicial do Reino Mar Divino. Do Reino Mar Divino ao Reino da Transformação Divina, era preciso se isolar por um longo tempo e acumular leis do mundo. Eles tiveram que fundir essas leis de origem em sua dimensão menor, então condensar isso em um reino dimensional com seu próprio conjunto de regras. O processo era extremamente longo e difícil. No reino dos deuses, subir da destruição da vida para o Reino Mar Divino um gênio levaria em torno de 10 anos. Mas para aqueles no Reino Mar Divino entrarem no Reino da Transformação Divina, isso muitas vezes levava dezenas de anos. Isso porque a ascensão ao Reino da Transformação Divina era preenchido com todos os tipos de dificuldades, e também havia falhas nas várias heranças, mesmo no Reino dos Deuses. Essa também era a razão pela qual os artistas marciais do continente da queda do céu dos reinos inferiores nunca tiveram alguém capaz de romper para o Reino da Transformação Divina. Sim, honorável mestra. Lin Ming fez uma reverência e se despediu. Ele voou de volta para sua própria câmara de treinamento e começou a meditar sobre a terceira lei do fogo. Depois de abrir o portão da abertura, muitas áreas que ele não tinha entendido de repente se tornaram claras. No broto do deus Heregé, mais e mais fragmentos de leis foram esculpidos nas folhas. O totem redondo vermelho dourado tornou-se cada vez mais místico e profundo. Lin Ming ficou cultivando sem sentir o tempo passar. Em um piscar de olhos, meio ano havia se passado. Para os discípulos do Palácio Grito da Fênix, o incomparavelmente importante julgamento de fundação da Fênix ancestral tinha começado. Antes do início do julgamento de fundação da Fênix ancestral, o Salão do Pássaro de Fogo, o Salão do Corvo Dourado e o Salão do Pássaro Vermelho começaram uma competição vasta e amargamente feroz para decidir quem tinha as qualificações para entrar no julgamento de fundação da Fênix ancestral. As qualificações para entrar no julgamento da fundação da Fênix ancestral eram as mesmas que uma imensa oportunidade de sorte. Mesmo que eles não pudessem se classificar no julgamento de fundação em si, eles ainda poderiam expandir seus horizontes e meditar sobre a origem dos conceitos. Havia todos os tipos de recursos que eles poderiam desfrutar lá para ajudá-los. Isso era muito benéfico para o cultivo deles. No entanto, o Salão do Pássaro de Fogo tinha quase 1 milhão de discípulos, o Salão do Corvo Dourado tinha dezenas de milhares de discípulos e o Salão do Pássaro Vermelho tinha vários milhares de discípulos. Se todos os 3 salões fossem combinados, o número de discípulos era aterrorizante e a competição era feroz. Se alguém quisesse obter uma vaga, teria que sofrer com dificuldades além da imaginação. A fim de obter um único lugar, eles mostravam todos os segredos que possuíam e usavam todas as conexões e truques, buscando desesperadamente sua chance.
Entre os discípulos do Palácio Grito da Fênix, não era apenas uma competição de talento e força. Era também uma competição de métodos e planos. Era como o harém de um imperador mortal. A competição entre as 3.000 concubinas era sangrenta e cruel. No entanto, como o primeiro dos 4 salões, os discípulos do Salão da Fênix não precisavam participar da competição. Eles obtiveram facilmente as qualificações para o julgamento de fundação que todos os discípulos dos diferentes salões ansiavam em seus sonhos. Esta era a vantagem de ser um discípulo do Salão da Fênix. No entanto, na verdade, era 10 vezes mais difícil se tornar um discípulo do Salão da Fênix do que obter as qualificações para o julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Antes do início do julgamento de fundação, um barco espiritual voou alto sobre os céus do Palácio Grito da Fênix. Na verdade, ele não poderia ser chamado de barco espiritual, mas sim de navio espiritual. O navio tinha dezenas de milhares de pés de comprimento e tinha milhares de pés de altura. Poderia facilmente acomodar centenas de milhares de discípulos. Todos os discípulos desafiantes entrem no navio espiritual. Uma potência do reino Lorde Divino flutuava no céu, derramando verdadeira essência em sua voz. Sua voz se espalhou por todo o planeta que era o Palácio Grito da Fênix. Li Ming estreitou os olhos e olhou para o céu. Que coincidência! Este ancião do reino Lorde Divino era exatamente o vice-mestre do Palácio do Salão da Fênix, o velho sorridente que havia recebido Li Ming no Salão da Fênix. Embora essa pessoa fosse uma pessoa do sábio Jin Yang, ele não criou nenhuma dificuldade para Li Ming quando ele entrou no Salão da Fênix. A impressão de Li Ming em relação a ele não era boa nem ruim. Os discípulos voaram para o céu como um enxame de moscas, 7 a 8 mil pessoas no total. Destas pessoas, os discípulos do Salão da Fênix representavam menos de 10%, os discípulos do Salão do Pássaro Vermelho eram responsáveis por 80%, e os discípulos do Salão do Corvo Dourado e do Salão do Pássaro de Fogo ocupavam o resto. O Salão do Corvo Dourado e do Salão do Pássaro de Fogo contavam com cerca de 1.000 participantes. A fim de escolher essas 1.000 pessoas das centenas de milhares de discípulos, a competição foi brutal e cruel. Quando esses 7 a 8 mil discípulos voaram para dentro do navio espiritual, ele não ficou nada cheio. Em vez disso, era extremamente espaçoso. O velho Sun flutuava acima do navio espiritual, contando todos. Irmão Aprendiz Júnior Lin. Ah, você não é Irmão Aprendiz Júnior Lin. Eu sou o Protetor Liu, aquele que estará liderando vocês desta vez. Durante este julgamento de fundação da Fênix Ancestral, você deve trazer honra ao nosso Palácio Grito da Fênix. Nesse mundo Atlas, há um total de 3 palácios filiais do clã da Fênix Ancestral que se unirão. Eles são nosso Palácio Grito da Fênix, o Palácio Oração da Fênix e o Palácio Encantado da Fênix. Os 3 palácios se reunirão na mesma área onde se realiza o julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Nesses últimos anos, o nosso Palácio Grito da Fênix não tem sido muito notável entre os 3 palácios. A geração mais velha tem o irmão aprendiz Júnior Baidaong para apoiá-los, mas para os discípulos mais novos não há ninguém. Eles estão em um estado miserável. Li Ming acabou de pisar no navio espiritual quando alguém o reconheceu. Aquele que falou era o Protetor Liu, que liderava o grupo de discípulos mais jovens. O cultivo do Protetor Liu estava no nível avançado do reino da transformação divina. Embora sua força superasse em muito a de Li Ming, sua expressão ainda era educada enquanto falava com ele. Esse era o respeito conquistado pelo talento. Enquanto Li Ming não perecesse no meio do caminho, já era uma questão segura que ele se tornaria um Lorde Divino no futuro. Uma potência do reino Lorde Divino era rara até no maciço Palácio Grito da Fênix. Protetor Liu, Li Ming cumprimentou em troca. Quanto ao mundo Atlas, ele já havia lido os pergaminhos de Jade que Jiang Ziji deixou explicando as várias influências do reino dos deuses e também leu alguns textos antigos do Palácio Grito da Fênix, obtendo uma compreensão aproximada do reino dos deuses. O reino dos deuses tinha 3.000 grandes mundos que eram chamados de mundos primários. Havia também inúmeros mundos médios e pequenos. Claro, estes eram apenas pequenos mundos em comparação com os mundos primários.
Na verdade, esses pequenos mundos eram tão grandes quanto o mundo em que o continente da queda do céu estava, se não maior. O mundo Atlas era um dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses. O mundo era vasto ao ponto de ser quase imensurável. Este mundo possuía 3 dos palácios filiais do clã da Fênix Ancestral, e o julgamento de fundação da Fênix Ancestral também era realizado aqui. Depois que o protetor Liu chamou Li Ming, muitos discípulos se viraram para olhar para ele. O nome de Li Ming estava atualmente no auge da fama dentro do Palácio Grito da Fênix. Não foi só porque ele havia pego a lança de sangue da Fênix, mas também porque ele derrotou o Zhuangwang das 9 mortes com 4 camadas celestiais com um cultivo apenas na 5ª etapa da destruição da vida. Além disso, surgiram novas notícias de que Li Ming também havia herdado a força de origem do antigo mestre do Palácio do Pavilhão de Artefatos Santos. Esse era um tratamento que apenas os melhores discípulos do Salão da Fênix poderiam esperar receber. Era raro que esse tipo de gênio surgisse em 100 anos. Neste momento, raios de luz apareceram no horizonte, avançando a uma velocidade extrema. Havia apenas cerca de 20 pessoas, mas quando essas pessoas apareceram, todos os talentos arrogantes e orgulhosos mudaram instantaneamente suas expressões. Até mesmo o protetor Liu se endireitou, parecendo muito mais respeitoso do que antes. Aquele é o irmão aprendiz sênior Bai e os outros. O irmão aprendiz sênior ancião finalmente chegou. As 20 e poucas pessoas não eram pessoas aleatórias, mas as potências do reino da transformação divina das 9 mortes do Salão da Fênix, e quem as liderava era o discípulo número 1 do Palácio Grito da Fênix, Bai Daoe. O Salão da Fênix tinha um total de 29 potências das 9 mortes, e a maioria delas eram artistas marciais do reino da transformação divina. Havia alguns artistas marciais do reino mar divino das 9 mortes, e quanto aos artistas marciais da destruição da vida das 9 mortes, o Yangwang era o único. Essas 20 pessoas tinham um status extremamente alto e elevado no Salão da Fênix. Eles serviam como um núcleo do Salão da Fênix e seu status era muito maior do que o dos protetores do salão. Havia até alguns anciãos do pátio externo que os tratavam com respeito, especialmente Bai Daoe. Bai Daoe era um personagem que um dia se tornaria um vice-mestre do palácio. Esse era um status que um ancião comum não podia se comparar. Então é Bai Daoe. Seu apoio é realmente profundo. Li Ming olhou para cima e viu Bai Daoe. Bai Daoe vestia roupas brancas e as sobrancelhas se inclinavam para cima como espadas. Seu temperamento era do outro mundo, como se ele não fosse poluído por esse mundo. Enquanto Li Ming olhava para ele, ele podia sentir algo peculiar sobre ele. A energia de origem do céu e da terra em volta dele parecia estar em harmonia com ele. Isso era algo que aconteceria quando o destino de alguém atingisse um nível extremamente alto. Eles se tornaram um com o mundo, formando um fenômeno onde o mundo iria ressoar com eles como se eles fossem um rei soberano dos céus e da terra. De acordo com a opinião da fada Feng, se Bai Daoe dependesse apenas de suas conquistas atuais, ele se tornaria apenas o mais fraco e inferior dos vices-mestres do palácio no futuro. Isto era em uma situação onde ele não experimentasse mais nenhum encontro fortuito. Mas na verdade, um gênio como este era altamente provável que tivesse muitas grandes chances de sorte esperando por eles. Se ele conseguisse experimentar outra grande chance de sorte depois de se tornar um Lorde Divino, era possível que ele se tornasse uma figura de alto nível como a fada Feng ou o sábio Jiu Yan. Nessa época, ele estaria apenas a um passo de ser o mestre do palácio. Para aqueles como Bai Daoe, não era fácil para eles perecerem. Sua força, mentalidade e destino desafiavam o senso comum e mesmo se ele entrasse em uma zona de perigo onde a morte era quase uma certa, era muito provável que ele escapasse pelos céus e até obtivesse alguns benefícios. Ancião Sun, Bai Daoe cumprimentou o Ancião Sun. Seus olhos varreram os novos discípulos. Ele parou em Li Ming por um breve momento antes de continuar. Ah, sobrinho aprendiz Bai, seu aniversário de 120 anos não está se aproximando. Esse será o seu último julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Você acha que pode obter o primeiro lugar? Ancião Sun assentiu, sorrindo alegremente.
Em termos de status e identidade, ele estava sob o comando de Baidaoi. Talvez não. Lu Xiaoyan do Palácio Encantado da Fênix é 10 anos mais nova do que eu. Embora ela fosse inferior a mim no passado, ela já conseguiu recuperar o atraso. Depois que sua irmã aprendiz sênior chegou aos 120 anos de idade, ela se tornou a nova discípula principal do Palácio Encantado da Fênix, Baidaoong disse casualmente. Embora ele tenha tomado o primeiro lugar entre os discípulos mais velhos 2 vezes no passado, as 2 vezes foram muito difíceis para ele. Ele havia experimentado uma concorrência acirrada e só conseguiu vencer com uma ligeira vantagem nas 2 vezes. Todo mundo está aqui. Estamos embarcando. Uma vez que o ancião Sun terminou de contar todos, a navio espiritual disparou para o céu. As várias dezenas de milhares de pés de comprimento do navio eram como uma antiga besta viciosa. Sua velocidade subiu rapidamente para um nível assustador. Atrás, os imensos edifícios do Palácio Grito da Fênix encolheram até desaparecerem completamente da vista. Logo, todo o planeta em que o Palácio Grito da Fênix estava localizado também foi deixado para